Bom dia, Rondônia, bom dia, telespectadores. Para nós é motivo de satisfação mais uma vez estar entrando na tua residência através do teu aparelho de televisão e podemos conversarmos, podemos falar da nossa história, falar do nosso trabalho, falar com respeito à viagem que nós fizemos a Brasília esta semana, juntamente com o Dr. Kleber, com o Major Biraci, para tratar de assunto de interesse da nossa categoria, para tratar de assunto de interesse dos policiais e bombeiros militares, ativos, inativos e pensionistas, para tratar de interesse dos colegas. Eu quero dizer para vocês que a nossa viagem em Brasília foi uma viagem produtiva, mas nós vamos falar daqui para frente de tudo isso, vamos falar logo a respeito da nossa chegada aqui na Aspometron. Pois bem, quando nós entramos aqui em 1º de janeiro de 2005, nós viemos com um objetivo daquilo que não se cumpriu no passado. E nós viemos com esse objetivo nós colocamos na cabeça dos nossos diretores, esses objetivos nós conseguimos, em contato com nossos advogados, com a nossa equipe, fazer com que nós dessemos continuidade a um trabalho e um trabalho de arregimentação, um trabalho de convites, um trabalho de divulgação. E quando foi em final de 2005, início de 2006 e 2007, nós conseguimos trazer para a nossa entidade, aumentar o nosso quadro, aumentar o quadro de associados. Quando nós assumimos tinha 420 associados, logo em seguida o pessoal do quadro da União de 2002, 630, nós conseguimos, graças a Deus, com que todo esse pessoal viesse para a associação, se juntasse a nós e o caldo começou a crescer. E com isso, graças a Deus, final de 2005, início de 2006, nós conseguimos trazer para o quadro da associação, para ser nossos sócios, os colegas de 82 a 87 e também os colegas de 87 a 91. Nós sabíamos muito bem que a descredibilidade era muito grande na época. A descredibilidade era muito grande. E aí o que é que nós fizemos na época? Nós reunimos a nossa diretoria e decidimos na época, o pessoal de 2002, transposto através da emenda 38, pagava a mensalidade normal, mas o pessoal que viesse posteriormente pagassem 50% da mensalidade. Isso nós decidimos numa reunião de diretoria e, claro e evidente, que nós tivemos diretores completamente contrários e depois nós sentimos na pele que aquele diretor que estava correto, quando ele falava que mensalidade de clube e de associações, de sindicatos, não seria a mensalidade X para um e 50% X por outro, para outras pessoas. Mas nós conseguimos aquilo ali porque, infelizmente, o pessoal estavam desacreditados das entidades representativas da Polícia Militar. E aí nós conseguimos diminuir os valores, nós conseguimos fazer a Assembleia Geral diminuindo esses valores e, posteriormente, o caldo foi aumentando e nós, em 2007, nós conseguimos entrar com 2 processos judiciais, porque era o nosso sonho, era esse, entrar com 2 processos judiciais. Nós entramos com um processo que dava o direito aos colegas de 2002 a 2007,
E entramos com um processo que dava direito aos nossos colegas de 87 a 91. Por quê nós fizemos isso? Porque nós temos certeza absoluta que isso aí é um direito nosso, é um direito seu, sem dúvida nenhuma. Mas entrou naquele processo apenas 433 pessoas. 433 pessoas. Isso era um número de mais ou menos 780, entrou 433. Graças a Deus por isso. Em 2009, entrou um grupinho também, em 2009, o pessoal de 82 a 87. Em 2007 também nós entramos com um processo do pessoal de 87 a 91, um número bem pequeno. Por quê? Porque o pessoal não tinha a credibilidade que hoje existe nesta associação, que hoje existe em cada associado. Não existia credibilidade. Em 2008 nós entramos com o segundo processo, um de 87, 82 e 87, outro de 87, 91. Em 2009, companheiro, encerrava-se o prazo de 5 anos para se entrar com um novo processo, ou se entrar com mais um processo. Por que isso aconteceu? Porque existia um processo de todo o efetivo da Polícia Militar no Ministério do Planejamento. E esse processo nós fomos aconselhados no Ministério do Planejamento que retirássemos esse processo, dividissem em dois, um de 82 a 87 e outro de 87 a 91. E assim o doutor Azevedo fez, retiramos o processo grande do Ministério do Planejamento e fizemos a divisão desse processo em 2 equipes e devolvemos os processos novamente para o Ministério do Planejamento. Em função daquele processo administrativo que transpunha 45 militares, 45 oficiais, e que só ocorreu porque estava naquele momento eu, o coronel é falecido hoje, me foge o nome dele, e a doutora Vânia Prisca na época me falou desse processo e nós conversando com ela e pensando já no processo que estava lá para ser julgado administrativamente, pedimos para que ela desse uma olhada no processo, tivesse o bom senso, juntamente com o doutor Casella, que era o secretário de gestão de pessoas no momento, e deixamos com ela e recorremos ao nosso saudoso deputado Eduardo Valverde. O deputado Eduardo Valverde conosco, ele visitou o doutor Casella e a doutora Vânia Prisca. Nós falamos desse processo. Numa outra oportunidade, nós fomos novamente com o Eduardo Valverde, o pessoal da CAERD, que estavam lá. E ali, o doutor Casella falou para mim, para o deputado Eduardo Valverde, para o coronel Soares, que agora me recordei, nosso saudoso coronel Soares. E ele disse: presidente, daqui 30 dias esse problema está resolvido. Tá bom, deputado? O deputado Valverde ficou feliz da vida. E não deu 15 dias. Fui em Brasília, 2 semanas depois eu trouxe em mãos para a SAMP o reconhecimento de 45 oficiais para o quadro da União. Eu nunca comentei isto antes, nem para o advogado da ação e para nenhum dos oficiais. Todos foram pegos de surpresa no quadro da União, que infelizmente a SAMP Rondônia, através de um funcionário,
deu um parecer contrário, botou o processo debaixo do braço e foi no setor da União aqui em Porto Velho. E aí lá foi dada realmente um parecer contrário, determinando a União o não pagamento daquele pessoal. Porém, aquele pessoal já existia naquele momento, no final do mês, o contra-cheque da União nas mãos. E com isso, o advogado da causa entrou com mandato de segurança e quando foi no mês de outubro, a União trouxe de volta, ou seja, recebeu os 45 oficiais. E graças a Deus por tudo isso, porque se o advogado não tivesse entrado com aquela ação e nós não tivéssemos encontrado aquele processo, de repente estariam na mesma situação, estaria hoje já na União um grupo, mas hoje estaria um outro grupo na mesma situação de vocês. Então eu digo, colegas, aos colegas de 8791, que nós sabemos do direito de todos. E graças a Deus, em 2009, nós entramos com o último processo em novembro de 2009, outubro, novembro de 2009, buscando o direito desses colegas. Por quê? Porque ali sanava-se os 5 anos do prazo para que nós pudéssemos entrar com uma ação. Então, o último tempo para entrar com ação judicial foi em 2009. Não tem como hoje esse pessoal 8791, nossos colegas, dizer que não, nós vamos entrar com outra ação. Não existe, porque o prazo, ele foi até 2009. E nós entramos com as ações, graças a Deus. Os nossos colegas sindicalistas não acreditavam muito na proposta que nós tínhamos, porque existia uma PEC em andamento. E essa PEC 87 foi votada no Senado em 2005, a PEC 483, que foi transformada em PEC 483, votada no Congresso Nacional em 2009, em 2010, fevereiro de 2010, nós tivemos o processo da Aspometron de 82 a 87, julgado no Tribunal Regional Federal. E aí, os processos que nós tínhamos para trás, todos eram com um númerozinho bem pequeno de pessoas e em função de não acreditarem na associação. Mas quando o processo foi julgado, houve uma chuva de companheiros que vieram se associar, passaram a acreditar. Mas aí houve os recursos. E foi indo, foram 3 recursos ao Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos a felicidade de conversar no Supremo Tribunal Federal, de ser julgado o primeiro recurso ali por meados de 2011. A União entrou com 2 recursos ao mesmo tempo. Tudo foi para a mão da ministra Carmen Lúcia. Nós tivemos, graças a Deus, a oportunidade de conseguirmos uma audiência com a ministra Carmen Lúcia, onde nossos advogados trataram do assunto do processo. E eu, particularmente, como ela já conhecia a nossa história, em função da primeira conversa que nós tivemos, falei um pouco mais da nossa história. E a nossa história não é mentirosa. A história do Costa, a história da Polícia Militar do ex-território de Rondônia não é mentirosa. São histórias verdadeiras, porque você veio para o estado de Rondônia desbravar, estado, ou seja, o território federal de Rondônia, desbravar
um território que não existiam cidades e que Rondônia na época tinha apenas 2 comarcas. E hoje você vê o estado de Rondônia, mas você também, quando veio para Rondônia, encontrou Rondônia melhor já. E quando eu falo isso, eu me refiro ao pessoal 8791. O estado já tinha melhorado um pouco, mas não tanto. Você enfrentou junto todas as mazelas que existiam naquela época que você chegou. E nós sabíamos que era um direito seu, um direito meu, um direito dos colegas a ser servidores da União. E a luta continuou. Tivemos a felicidade de, no processo de 2010, nós colocarmos no quadro da União a turma de 2013 e 2014. A União, ela não quis aceitar a lista pensa em 2013, mas o processo era um. O processo era um só. A União não quis aceitar. Nós poderíamos, aqui na associação, apenas ter cruzado os braços. Não, a União não aceitou, mas aceitou o pessoal de 2013, os 433, então esses outros 700 e alguma coisa, a União já não aceitou mesmo, vamos deixar para lá. Não. Você sabe por quê? Porque nós vivemos e nós sentíamos na pele o que você sentia. Você, servidor do Estado, e que você era para ser servidor federal. E nós fomos para a luta. Entramos através dos nossos queridos advogados. E eles entraram com um novo recurso, e quando foi em 2014, nós conseguimos, agosto, setembro, outubro de 2014, colocar os colegas de 2014 na União. Mas eu quero dizer que não foi um processo à parte de 2014. Esses colegas todos foram para a União lá no processo de 2013. Apenas a AGU não quis aceitar, mas posteriormente a Justiça determinou que eles ficassem na União. Graças a Deus por tudo isso. Tivemos uma perca, o pessoal de 2014 tivemos. O retroativo do ano não saiu. A União não pagou. A União não quis pagar. E aí o que é que nós fizemos? Existe um retroativo de 2002, existia 2002 a 2014. Aí naquele processo de execução de retroativo, nós colocamos aquela parte retroativa também de 2014. Mas não houve a coerência de alguns colegas de 2014. Na nossa sede administrativa, todos os dias, chegavam os colegas, em 2015, por aí, correndo para receber retroativo de 2014. E nós sempre estávamos conversando, eu, o Major Biraci, os advogados, os nossos diretores, todo mundo falando a respeito da situação. Foi aquela guerra, e inclusive colegas nos ameaçando. O que é que aconteceu? Então vamos entrar com um pedido de retroativo apenas para aqueles meses de 2014. Entramos com o pedido. E aquele pedido, devido ao volume de numerário existente, a União criou uma série de problemas e, devido ao valor, encaminhou novamente para o Supremo, que não era o processo que lhe transpôs para o quadro da União. Não, era um processo de execução de retroativo. E a ministra Carmen Lúcia, jamais ela imaginava que fosse aquele processo que ela julgou em final de novembro de 2012. Jamais ela imaginou isso. Julgou o processo, dizendo para a União que não era para pagar a parte retroativa de 2014. A União, devido a um julgado que tinha
em primeira instância, ou seja, na segunda instância, lá no Tribunal Regional Federal, ela retirou, quis retirar todo mundo da folha, e nós fomos correr atrás. Fomos correr atrás, graças a Deus em primeiro lugar. E depois o senador Raupp, o ex-senador Raupp, a ex-deputada Marinha Raupp, que abraçou a nossa causa em dezembro de 2017 e me levou até a presidência da República, eu e o doutor Kleber. Foi um Deus me acuda, mas a Conjur lutou para retirar todo mundo da folha de pagamento. A Conjur queria nos pegar de calça curta em fevereiro de 2018. E graças a Deus eu estive em Brasília, detectamos mais uma nota técnica retirando o pessoal em fevereiro de 2018. E fizemos com que ninguém saísse da folha. Aí veio em março mais uma nota técnica retirando todo mundo da folha de pagamento. E graças ao doutor Amado, graças à equipe técnica, a doutora Valéria, que ele segurou os 15 dias de março. Mas no dia 16 de março suspendeu-se o pagamento. Mas nós não paramos por aí. Enquanto nós não reunimos novamente com a ministra Carmen Lúcia, e ela com muita sabedoria, ela não nos atendeu no STF. Por quê? Porque lá recebe no máximo 3 pessoas. E ela deixou para receber, ela quando presidente da República, e ela marcou a audiência, marcou a reunião, e aí ela conseguiu levar ali, naquela reunião, o ministro Dias Toffoli, conseguiu levar o ministro Gilmar Mendes, conseguiu levar a ministra Gleice da AGU, que eu agradeço muito a Deus e a ela, porque ela nos ajudou muito. E graças a Deus, a fala dos nossos advogados, e nós não podemos esquecer do então governador Daniel Pereira. Foi um grande líder, ele é um grande líder, mas ele foi quem fez a grande diferença naquela audiência. Ele falou do Estado, ele falou da situação como estava o Estado, que não podia receber esses 700 e poucos servidores no Estado. Eu quero dizer aos colegas, tenham paciência. Aí nós temos os colegas de 87 a 91. Nós sabemos muito bem que a ansiedade é muito grande. A ansiedade é muito grande. Tem meio mundo de gente aí na União. E eu não sou da União. Mas pelo menos você teve um companheiro que lá atrás, antes de vir para a associação, já pensava na sua vida. Já pensava no seu futuro e da sua família. Já pensava na melhoria que você poderia dar para a sua família. Ou você acha que nós entramos com seus processos, não foi pensando numa melhoria para você? Ou você acha que se o Costa, se a diretoria da Aspometron quisesse que todos vocês já estivessem na União, você não estaria? Você acha que os nossos advogados, se eles quisessem que você estivesse na União, você não já estaria? Você acha que os nossos advogados não querem ganhar os seus honorários? E eles só ganham honorário seu se você for transposto. E isso fomos nós quem criamos. Porque no passado, a associação entrava com ação a seu favor, mas arrecadava de todo mundo pelo Estado.
tantos mil, vamos arrecadar tantos mil de cada um, tantos reais de cada um. E aí depois o montante era para o advogado, fora as despesas que a entidade tem a obrigação e o dever de pagar. Eu vejo colegas dizendo, não, os advogados são assalariados. Nós não temos nenhum advogado assalariado. Agora, se você tivesse com o seu processo individual lá em Brasília e tivesse que mandar o advogado lá, você ia ter que retirar do seu bolso o dinheiro da passagem, o dinheiro do hotel e o dinheiro para o deslocamento até os tribunais. Então isso é que a associação faz, é isso que qualquer sindicato faz no estado de Rondônia. Não é que o advogado ganha salário, ele vai ganhar depois que você ganhar. Depois que você ganhar a sua ação, com certeza, o primeiro mês que você vai receber, você vai pagar os honorários. Se você tiver retroativo naquele mês, você vai pagar mais 20% do retroativo. Aí sim, é o salário do advogado, é depois que você ganhar. Isso nós fizemos isso, que todos os processos que o advogado entrasse, nosso, fossem processos de risco. Se você ganhar, você recebe. Se você perder, não recebe. E assim foi aceito. Porque era muito bom se o Costa aqui arrecadasse de todo mundo dinheiro antecipadamente e pagasse ao advogado. E mais a despesa que a associação paga. Pô, aí o advogado ia ganhar os honorários, claro e evidente, mas ele já ganhou lá na frente antes de entrar com o processo. Nós não permitimos isso. O seu processo é um processo de risco. A partir do momento que você ganhar, você paga. Ah, mas eu pago muito dinheiro. Você paga muito? Então, constitua um advogado fora da sua entidade e contrate para fazer, para julgar um processo seu, para eles dar entrada num processo seu. Por isso, amigo, que existe sindicatos e existem associações, para que você se junte a eles, para que sua causa seja ganha. Nós estivemos viajando a Brasília, eu, o Major Ubiraci, o Dr. Kleber, para tratar de assunto de interesse da nossa categoria. Estivemos, a princípio, reunidos no escritório Silveira Ribeiro para tratar de assunto das nossas ações. A doutora Vera Carla, o doutor Eustáquio, que foram maravilhosos na nossa vida, nós termos nos envolvido com esse escritório. E de repente você pode dizer, mas nós pagamos. Claro, ninguém faz nada de graça e ninguém trabalha de graça. O mais importante é que a equipe toda faz acontecer. Não faz no tempo dele, porque no meu tempo eu não tenho como fazer nada. Os advogados, no tempo dele, não tem como fazer nada. Eles têm como fazer no tempo de Deus e no tempo da justiça, porque tudo que nós temos é em função de ações judiciais. Pois bem, nós fomos a Brasília, lá nós encontramos com o Coronel Maia, que é o presidente da Associação Nacional, nós encontramos com o Coronel Antônio também, que é da Associação de Roraima, encontramos também com o Coronel Ailton do Amapá, e tivemos uma reunião muito proveitosa com a doutora Vera Carla, com a equipe. E lá, a princípio, o Coronel Maia se manifestou a respeito da ação de auxílio moradia. Eu até entendia, e eu quero pedir desculpa a alguns colegas, porque eu falava para os colegas que era a mesma ação do Rio de Janeiro, era nossa. A ação do Rio de Janeiro, ela é separada. A nossa ação é uma ação individual, Rondônia, Roraima, ou seja, coletiva, porém não junto com a do Rio. É Rondônia, Roraima e Amapá. São os três territórios com a ação de auxílio moradia.
está bem avançada a nossa ação, né? Graças a Deus está bem avançada. A do Rio de Janeiro está mais avançada ainda. E o objetivo da equipe é trabalhar para que essas ações sejam julgadas, ou seja, a determinação do judiciário, para que a União pague a esses servidores. Com certeza, primeiro virá o Rio de Janeiro, a Justiça vai encaminhar com certeza primeiro o Rio de Janeiro, que é o que está mais adiantado, e posteriormente, se Deus quiser, o nosso também, o de Rondônia, o de Roraima e do Amapá. Aproveitamos a oportunidade para falar das nossas ações. Uma ação de STA, que se encontra aí para resolver a situação dos colegas de 2014, e também a ação dos colegas de 87 a 91, que está aí tramitando, e também como muitos outros recursos que existem da União contra a gente nos tribunais. Então, a doutora Vera Carla, ela nos pediu calma, porque é claro e evidente que a gente também cobra dos advogados. E tem colegas que às vezes vêm cobrar da gente, e de uma forma até diferente, mas a gente também cobra dos advogados. E a doutora Vera pediu calma. Costinha, tenha calma, eu vou lhe explicar o que está acontecendo, é que eu sou advogada. O nosso escritório tem uma equipe de advogados. E todos esses advogados trabalham com nossas ações. Porém, não sou eu que julgo, não é o doutor Eustáquio que julgo. A doutora Vera, ela é juíza, o doutor Eustáquio é desembargador, ambos aposentados, e não é nenhum dos nossos advogados que trabalham conosco que julga os processos. Mas, Costinha, você vê a minha correria, a nossa correria, a correria dos nossos advogados nos tribunais. Mas não somos nós quem julgamos. Quem julga é a justiça. E para isto, nós temos que ter paciência. As coisas vão acontecer? Vai. Mas espere chegar o tempo, espere chegar o momento. Então foi isso que a doutora Vera falou para mim, falou para o doutor Kleber e falou para o major Ubiraci. E eles sabem muito bem que as nossas cobranças sempre aconteceu. Não existe nenhuma reunião da nossa equipe em Brasília, com a equipe de Brasília, que não haja cobrança. Não existe nenhuma ida nossa a Brasília que você não visite os tribunais e não esteja ali pedindo, cobrando daquilo que é de direito nosso. Pois bem, eu quero falar para vocês, vamos nos dirigirmos diretamente aos colegas de 87 a 91. Vejam só, colegas. Vejam só, nossos colegas e telespectadores. Eu vim para esta entidade no dia 1º de janeiro de 2005. E eu quero aqui dizer para os senhores, eu já estou para lá de 60 anos. E se eu tenho uma ficha dentro da minha corporação, dentro da sua corporação, de trabalho realizado, se eu disser para você que eu nunca fui punido, que eu nunca fui preso, que eu nunca fui aos bancos dos réus, eu estou mentindo. Mas eu fui no estrito cumprimento do meu dever legal, como homem, como profissional que sou.
Eu não deixei de ser profissional. Você não deixou de ser polícia por você estar na reserva. Eu quero dizer para você que eu não vim para esta entidade, para ninguém, nenhum diretor meu, nenhum advogado e nem um associado me chamar de desonesto. Eu não sou homem para isso. Eu estou aqui há quase 15 anos, todos os anos, ou seja, todos os meses, vai uma pasta nossa para o escritório de contabilidade. Um dos melhores escritórios de contabilidade que nós temos em Porto Velho. E todos os meses, a nossa diretoria financeira leva lá para o escritório a pasta do mês anterior, de tudo que é comprado, de tudo que é pago, de tudo que é feito. Isso todos os meses durante o ano. Todo mês de março do ano seguinte, a segunda quinzena, nós fazemos uma Assembleia Geral e o escritório de contabilidade vai lá para dentro da nossa Assembleia. O nosso Conselho Fiscal vai lá na nossa Assembleia para falar das nossas despesas, dos nossos lucros, do que se paga e do que se ganha. Todos os anos. Esse ano, por exemplo, no mês de março, apenas 3 colegas de 87 a 91 esteve presente na nossa Assembleia Geral. 3. Nós temos mais de 1.700 colegas de 87 a 91. Toda a nossa Assembleia é divulgada em todo o estado. Teve 3. 3 apenas. E os convites foi para todos. Agora, eu fico pasmo, porque depois de quase 15 anos, dia 31 de dezembro, eu completo 15 anos, a nossa equipe completa 15 anos aqui administrando essa entidade. E eu fico pasmado, sabe por quê? Porque só depois de 15 anos, praticamente, é que aparecem alguns colegas dizendo, chamando nos grupos de ladrão, chamando o Costa de desonesto, o Costa de enrolão, a diretoria de desonesto, a diretoria de enrolões, que vai passear, que vai mentir. Eu não sou homem para isto. Eu não vim aqui para isto. Eu não vim aqui, nenhum, acredito, da minha equipe. Até porque a gente controla muito isto. Não viemos aqui para isto. Nós abraçamos uma entidade, viemos para uma entidade que ficava em 3 quartos, em 3 salas. E logo em seguida, 3 salas. Na época era R$800. Nós arrumamos aqui, subesquina, na Quintino Bocaiúva, com a Presidente Dutra, uma casa com 8 cômodos e 3 cômodos. Nós já reservamos para dar um apoio aos colegas do interior. É por isso que eu tenho esse pensamento de construir e de fazer o melhor pelo nosso pessoal. Eu morei 21 anos no interior. Eu implantei destacamento em 15 de outubro de 82. E eu não vim para aqui, para a associação, para ser chamado de corrupto, ser chamado de ladrão. Colegas, senhores telespectadores, imagine só, depois de 15 anos, de 14 anos, quase completando 15 anos, só porque este ano é um ano eleitoreiro da Aspometron, a eleição da Aspometron em novembro. E só agora, depois de... É claro e evidente que em cada campanha existem umas picuinhas,
no ano eleitoral. Mas a nossa mensalidade, ela foi reajustada tem aproximadamente 10 anos, que ela foi reajustada para R$100. Nós temos o pessoal de 2002, nós temos o pessoal transposto em 2013 e 2014, nós temos o pessoal de 87 a 91, ninguém nunca questionou isso, até porque nós tivemos uma Assembleia Geral, nós chamamos os colegas na Assembleia Geral, nós chamamos, é claro e evidente que os colegas de 87 a 92 não votam, porque na União só aceita cadastramento de associação se for servidores federais. E nós mudamos o nosso estatuto, criamos o nosso estatuto baseado na emenda 38 de 2002, exatamente para que você fosse associado e nós pudéssemos levar você para o quadro da União, e assim fizemos com os colegas de 2013, 2014. E não vai ser diferente com vocês. Mas olhem só, eu recebi nas minhas mãos um punhado de documentos, pedindo informações de tantas coisas, Nós temos aproximadamente 15 documentos. 15 documentos. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, então, só em 2019 que o Costa e a equipe ficaram desonestos? Então, esses 14 anos para trás, o Costa nunca foi desonesto? Eu acho incrível tudo isso, porque só agora que nós estamos já vai chegar agora agosto, setembro, outubro, novembro, estamos há 4 meses. Estamos há 4 meses das eleições da Aspometron. Por que só agora? Porque os nossos colegas, ali por 2010, 2011, até 2019, nunca ninguém esteve morrendo de fome, nunca deixaram de pagar a mensalidade de R$100 na associação, e só agora, 4 meses das eleições, vem essa manifestação toda dizendo que o Costa é desonesto, que o Costa está sendo isso, que o Costa está sendo aquilo. Eu diria a você, meu amigo e minha amiga, nós temos todos os anos uma prestação de contas. Eu passei para a minha diretoria. Aqui, tudo é recebido da minha diretoria. Todos recebidos. Todos. Eu não tenho que falar para você ou para cada associado individual o que nós pagamos de despesa para os advogados. A despesa da associação, quando nós começamos aqui, não tínhamos nada. Tinha 3 mesas do falecido Beron, tínhamos uma funcionária, tínhamos um computador, esse eu guardei, está ali, que vai ficar de amostra para sempre, quem vier depois de mim vai guardar, era o único que nós tínhamos. Hoje nós temos, de uma funcionária, nós temos 11 funcionários, fora os funcionários que trabalham de serviço prestado na sede campestre, como por exemplo, os bombeiros. Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que nós não viemos para aqui para brincar de presidente nem de diretores. Nós viemos para aqui para fazer um trabalho. E pouco mais de 2 anos nós compramos a nossa sede administrativa. Pouco mais de 2 anos. Os senhores estavam começando a vir para a nossa entidade. Já tinha um grupo que estava... Nós já tínhamos, inclusive, protocolado os primeiros 2 processos em 2007.
Mas nós compramos a nossa sede administrativa em julho, por aí, julho, agosto de 2007. Você sabe quanto é que nós devemos? De tudo que nós temos, devemos nenhum vintém. Não devemos nada. Nós temos encargos sociais, de funcionários, despesas que a gente gasta indo e vindo para Brasília. Aí existe agora uma série de discussões. Quando eu entrei, no dia 1º de janeiro de 2005, o nosso saudoso Tenente Monteiro, ele fez uma exposição de motivos, dizendo que a diretoria não poderia trabalhar de graça e que ela deveria ter uma ajuda de custo para que ela pudesse se incentivar e trabalharem. Eu fui contrário naquela época. Sabe por quê? Porque se tivesse uma ajuda de custo para todos os diretores, o que ganhávamos não dava nem para pagar os diretores. E eu fui contrário. E eu disse, não, no futuro levamos isto para a Assembleia Geral. E no futuro nós levamos para a Assembleia Geral. Levamos para a Assembleia Geral que todos os diretores tivessem um plorabore. E teve um grupo que se manifestou contra que o diretor da associação já era assalariado e não tinha como trabalhar. Então poderia estar na beira da praia ou qualquer um dos companheiros. Tudo bem. Não se aprovou, tudo bem. E o que é que eu fiz sempre? Sempre eu fiz isso. Porque você não quer vir para a associação ficar 30 dias trabalhando de graça. Aí o que é que eu fiz? Eu dividi sempre a equipe de diretores, uma equipe, e principalmente quando tem informações para dar para os nossos colegas no interior, eu dividi uma equipe e no retorno da equipe, mais ou menos no final do mês, outra equipe. Então, com isso, todos os diretores ganhavam as diárias e todos trabalham. Agora, ficar sem ganhar nenhuma diária, aí fica difícil, porque quem é que quer ficar na associação? Vou só citar o exemplo. Eu precisava de um diretor de esporte e um diretor social. E eu chamei várias pessoas para me ajudarem na associação. Ah, mas como não é assalariado, como não tem dinheiro, então eu não vou. Eu não vou. E eu tenho um colega, entre esse, vários outros colegas, eu tenho um colega que ele foi embora lá para o sul. E eu chamei ele, eu convidei ele. Foi o meu amigo Boldani. Eu entendia, e eu sempre achei na época, o Boldani, sem fazer nada aqui, que ele tinha como nos ajudar muito na diretoria social. E eu convidei o Boldani na minha sala, o Boldani veio da minha sala, eu digo, Boldani, a minha situação é essa, e eu tenho 2 vagas, eu tenho 2 secretarias vagas, e eu não tenho como trabalhar com essas secretarias sem que ter o gestor daquela secretaria. E o Boldani, com muita calma, ele disse, tenente, eu rejeito o seu convite. Mas Boldani, por quê? Disse, não, tenente, é que a nossa pretensão é mudar de Porto Velho e eu vou embora lá para o sul. E eu não tenho como eu pegar essa responsabilidade com o senhor agora e posteriormente eu entregar o cargo nas suas mãos, porque eu não vou ficar toda a vida. Eu concordei com o Boldani. Achei louvável as palavras dele. Mas eu fiquei procurando. E eu trouxe para nós o subtenente Teodomiro e eu trouxe para nós o coronel Severo.
nós trouxemos, que hoje é o nosso diretor social, e o Teodomiro é o diretor de esporte. Pois bem, amigos, eu quero dizer para vocês que eu estarei respondendo. Eu já respondi a maior parte do que está aqui escrito, que prestação de contas, e eu deverei fazer, se Deus quiser, em março. E todos estarão convidados a participar da prestação de contas no mês de março, novamente. O escritório de contabilidade, com o conselho, e eu quero dizer para os senhores, eu tenho um desses documentos aqui, entre os 15 aproximadamente que eu tenho. Se eu for parar só para responder o que tem aqui, aí a gente não trabalha. Você já pensou se cada associado fizer isso? Aí ninguém trabalha. Mas não tenham dúvida, irei reunir com a minha diretoria executiva e nós vamos sim solicitar para a minha diretoria executiva que nós devemos sim fazer a Assembleia Geral, que está sendo pedido, e nós vamos fazer. As demais cobranças que existem aqui, nós vamos responder sem dúvida nenhuma, mas porém, vamos responder que nós temos a nossa prestação de conta todos os anos na Assembleia Geral de Prestação de Contas. Outra coisa que eu quero que os senhores entendam, quando um sindicato ou uma associação, a sua diretoria é eleita, quando sua diretoria é eleita, ela é eleita para administrar a entidade. Ela é eleita para que qualquer que seja o problema de viagem ou que deixe de ser, é o presidente quem vai determinar. Se tem, no caso nosso, a nossa ação, a nossa associação é mais em função dos processos que existem. Eu não tenho dúvida que todas essas viagens que é feita é em pró dos nossos processos, é em pró dos seus processos. Mas essa equipe, ela foi eleita para responder por você, porque você nos deu esse direito de responder. E você nos deu esse direito, foi lá nas urnas. Não tem como agora vir um grupo, simplesmente porque nós estamos prestes às eleições da Aspometron, ou porque se antecede um ano político eleitoreiro, e muita gente quer se promover politicamente, usando a nossa associação como um trampolim político. Aí não, meu amigo. Eu não vim aqui trabalhar há 15 anos e hoje a minha equipe, nós passarmos a desonesto. De maneira alguma. Eu tive conversando com o senhor, e muito digno, coronel, secretário de Segurança Pública, com respeito a toda essa situação. E ele falava para mim, eu aderi, eu tenho a mensagem do coronel, eu aderi porque eu pago R$100 da associação. Eu aderi porque todo mundo está aderindo e eu acho que é injusto eu pagar o mesmo preço. Eu acho que é injusto. Puxa, coronel, mas o senhor pagar tanto tempo, só hoje, há quase 10 anos que o senhor paga a mensalidade. Eu não quero jamais dizer que a minha polícia militar, que os nossos policiais militares estejam morrendo de fome. E eu acho injusto, eu particularmente, viu, secretário? Eu acho injusto o senhor falar isso. Sabe por quê? Porque com a ida do pessoal de 2013, 2014 para a União, nós elaboramos um documento através do coronel Moreirinha, que era
o meu assessor jurídico. E eu levei esse documento numa reunião com o então governador Confúcio Moura. E o governador Confúcio Moura encaminhou esse documento aos comandantes das corporações. E o coronel, o comandante-geral na época, reuniu todas as entidades representativas. Ele criou um anteprojeto de lei, encaminhou ao então governador do estado. O doutor Confúcio Moura encaminhou à Assembleia Legislativa. E a Polícia Militar conte comigo. Nós assumimos uns recentes compromissos. Eu vou convocar a Assembleia agora no começo de janeiro para submeter esses compromissos que eu fiz com os setores da Polícia Militar, principalmente de Ji-Paraná, de Cacoal, aqui de Porto Velho. Quero mandar rapidamente. Eu quero fazer a fila andar nas promoções rápidas da polícia para poder animar a tropa, né? Ele ficar mais feliz. Soldado passar cabo, cabo a sargentos, sargento a subtenente. Fazer a coisa andar com maior rapidez, né? Para que ele fique alegre. Ficar 15, 20 anos sem promoção, desanima muito o cidadão, o servidor policial. E aprovou um projeto de lei, que foi a única categoria que teve reajuste salarial naquele momento. A Polícia Militar e o Bombeiro Militar. E isso foi por quê, secretário? Porque sobrou dinheiro para o Estado através dos colegas que nossa entidade conduziu para a União. Ô, comandante, só tenho a agradecer, e eu queria agradecer ao senhor e à sua diretoria da Aspometron. O senhor não foi secretário de Estado, não desenvolveu nenhuma função administrativa importante nesse governo, mas quem salvou a segurança pública de Rondônia não foi nem o Confúcio e nem o Daniel Pereira. Quem fez esse trabalho foi o senhor, os advogados da Aspometron e a diretoria da Aspometron. Quando o senhor leva 1.200 PMs para a folha de pagamento da União, nos permitiu redimensionar os nossos salários, melhorar a carreira da Polícia Militar do Estado de Rondônia e contratar novos policiais. Então, eu quero aqui fazer a minha homenagem ao verdadeiro responsável pelas mudanças e transformações da segurança pública no Estado de Rondônia. E com essa sobra foi que todos os militares tiveram, inclusive eu, né, que nós ganhamos uma ação e nós temos esse reajuste, tiveram o reajuste do Estado 2015, 16 e 17. Então, secretário, não tem como o senhor vir hoje me dizer que seus policiais estão passando fome porque ele não pode pagar R$50 e ele desde aproximadamente 10 anos, o senhor secretário e os demais vem pagando 10, ou seja, R$100 aproximadamente há 10 anos. Nunca houve essa cobrança, senhor secretário. Só agora? Agora, será que os nossos militares estão morrendo de fome? Aí, secretário, tenha paciência. Nós temos o nosso governador do estado e, com certeza, ele não vai gostar de ouvir o que eu estou falando aqui, porque eu tenho uma consideração muito grande pelo governador do estado. Eu tenho uma consideração muito grande à equipe, porque hoje, no escalão do governo do estado, muitos colegas são nossos associados. E eu tenho certeza absoluta que todos os nossos colegas, através do senhor governador, através da equipe de escalão, primeiro escalão, segundo escalão, que são nossos associados, com certeza o senhor governador só vai melhorar a nossa situação quando esse processo for julgado, que tiver na mão da administração pública. Então, secretário, o senhor sabe que eu lhe admiro muito. O senhor é uma pessoa muito inteligente. Eu tive a oportunidade de conversar com o senhor e eu me surpreendi. Porque o senhor é uma pessoa calada e nunca falava, mas falou para mim através de uma entrevista e eu me surpreendi. A sua inteligência, a capacidade que o senhor tem de representar o Brasil no exterior, representar o Brasil na China. O senhor não veio para aqui
simplesmente para ser policial militar. Eu sou policial militar, eu tenho a maior honra e a maior glória. E agradeço a Deus por ter o senhor como um coronel da Polícia Militar e que representou Rondônia e o Brasil no Haiti, me desculpe, no Haiti e na China. O senhor é um grande homem e o senhor tem um pensamento fora de série. Eu só, me desculpe a expressão, eu não me senti bem quando o senhor me mandou uma mensagem dizendo que concordava, porque não concordava que o policial pagasse R$100 de mensalidade. Procure qualquer sindicato ou associação. Eu tenho a maior honra de ter o senhor como nosso associado. E eu tenho certeza, senhor secretário, que o senhor tem muito como nos ajudar. Muito como nos ajudar. E eu não tenho dúvida disso, que o senhor governador, que também faz parte do nosso processo, ele faz parte dessa equipe, o senhor faz parte dessa equipe. Eu tenho certeza que vai nos ajudar e vai nos ajudar muito. Ajudar esses colegas, ajudar a todos. E se esses colegas, porventura, estiver passando fome, que não pode pagar uma mensalidade, servidor público, da segurança pública, senhor secretário, por favor, converse com o senhor governador e dê uma melhoria salarial para os nossos policiais do Estado. Muito obrigado e até a próxima semana.